Billy Graham não era apenas um pregador famoso ou uma figura pública respeitada. Ele era, acima de tudo, um homem que dedicou mais de 60 anos de sua vida a uma única descoberta revolucionária. Deus não habita em templos distantes ou em doutrinas complexas, mas vive no coração de cada ser humano, esperando ser descoberto. Durante décadas de ministério, pregando para mais de 200 milhões de pessoas em pessoa e bilhões, através da televisão e rádio, Graham chegou a uma conclusão que transformou não apenas sua própria vida, mas a de milhões ao redor do mundo. A presença divina é uma realidade íntima, pessoal e transformadora que reside dentro de nós. Graham costumava dizer: a maior descoberta que um ser humano pode fazer é que Deus o ama pessoalmente e quer ter um relacionamento real com ele. Esta não era apenas uma frase de efeito para seus sermões, mas a essência de uma verdade que ele viveu intensamente. Ao longo de sua jornada ministerial, ele observou que as pessoas mais bem-sucedidas, externamente, muitas vezes carregavam um vazio profundo internamente. Uma sede espiritual que nenhuma conquista material poderia saciar. Era como se cada alma humana tivesse uma impressão digital divina, uma marca interna, que só poderia ser preenchida pela presença real de Deus. O que tornava a mensagem de Graham tão poderosa não era sua eloquência ou carisma, mas sua capacidade de conectar pessoas comuns com uma verdade extraordinária. Você não precisa ser perfeito para encontrar Deus, porque Deus já está procurando por você. Ele via em cada rosto na multidão não apenas um número, mas uma alma única criada com propósito divino, carregando dentro de si a capacidade de experimentar uma transformação genuína. Graham acreditava profundamente que o coração humano foi projetado como morada divina e que toda inquietação, toda busca por sentido, toda sensação de que algo está faltando é na verdade o eco de Deus chamando a alma de volta para casa. Durante seus anos de ministério, Graham testemunhou milhares de transformações que não podiam ser explicadas apenas pela psicologia ou motivação humana. Ele viu homens endurecidos pela vida chorarem como crianças ao descobrirem que eram amados incondicionalmente. Viu mulheres presas em ciclos de dor e ressentimento encontrarem uma paz que transcendia suas circunstâncias. Viu jovens perdidos em vícios e comportamentos destrutivos descobrirem uma força interior que não sabiam possuir. Para Graham, esses não eram apenas momentos emocionais passageiros, mas evidências tangíveis de que existe uma dimensão espiritual real na experiência humana. Uma presença divina que ativa algo profundo na alma, quando é reconhecida e recebida. A voz interior, que nunca se cala. Billy Graham frequentemente falava sobre o que ele chamava de voz da consciência divina, aquela inquietação interior que nos impede de nos conformarmos completamente com uma vida superficial. Ele observava que mesmo as pessoas mais céticas, em seus momentos de maior honestidade, admitiam sentir algo maior, chamando suas almas. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ele costumava citar das Escrituras, explicando que essa sensação de incompletude que todos experimentamos não é um defeito, mas um design divino. Graham entendia que muitas pessoas tentam silenciar essa voz interior através de distrações constantes, relacionamentos superficiais, consumismo desenfreado, ou até mesmo através de conquistas profissionais impressionantes. Mas ele observava que, não importa quão alto construíssemos nossas torres de sucesso, ou quão intensamente nos ocupássemos, sempre havia momentos de silêncio onde aquela voz voltava a sussurrar: há mais do que isso. Você foi criado para algo maior. Para Graham, essa não era uma tortura divina, mas um convite amoroso de um Deus que se recusa a nos deixar satisfeitos com menos do que fomos criados para experimentar. O evangelista costumava contar sobre seus próprios momentos de luta com essa voz interior. Mesmo sendo conhecido mundialmente como um homem de fé, ele admitia que houve períodos em sua vida onde questionou, duvidou e se sentiu distante de Deus. Mas foi justamente nesses momentos de maior vulnerabilidade que ele descobriu algo revolucionário. Deus não se afasta quando duvidamos. Ele se aproxima ainda mais. A presença divina não é condicional ao nosso desempenho espiritual, mas responde à nossa honestidade e abertura, mesmo quando essa abertura inclui dúvidas e medos. Graham percebia que a modernidade havia criado uma geração de pessoas especialistas em gerenciar suas vidas externas, mas completamente desconectadas de suas realidades internas. Ele via executivos que dominavam mercados,
mas não conseguiam dominar suas próprias ansiedades. Artistas que moviam multidões, mas se sentiam profundamente sozinhos. E acadêmicos que possuíam conhecimento enciclopédico, mas careciam de sabedoria. Para ele, essa desconexão não era um problema social ou psicológico apenas, mas uma crise espiritual que só poderia ser resolvida quando as pessoas redescobrissem que foram criadas para viver em comunhão íntima com o divino. Se você tem acompanhado essa reflexão até aqui, e algo dentro de você está ressoando com essas palavras, gostaria de fazer um convite especial. Este canal foi criado exatamente para pessoas que, assim como você, sentem que existe algo mais profundo na vida humana do que apenas sobreviver e acumular conquistas. Se essa mensagem está tocando algo em seu coração, considere se inscrever no canal agora e ativar as notificações, porque vamos continuar explorando juntos essas verdades que têm o poder de transformar não apenas como pensamos, mas como vivemos. E me conte nos comentários, qual foi o momento em sua vida em que você sentiu mais claramente que havia algo maior chamando sua alma? Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para se sentir menos sozinho. Nessa jornada de descoberta espiritual, o processo de despertar espiritual Billy Graham desenvolveu, ao longo de décadas de ministério, uma compreensão profunda sobre como acontece o despertar espiritual genuíno. Ele observava que raramente acontecia durante os momentos altos da vida, mas quase sempre nos vales, nos pontos de quebrantamento, quando todas as nossas estratégias humanas de controle e autossuficiência chegavam ao fim. Deus sussurra em nossos prazeres, ele costumava dizer, mas grita em nossas dores. Para Graham, isso não significava que Deus causava sofrimento, mas que ele usava até mesmo nossas experiências mais difíceis como oportunidades para nos encontrar em um nível mais profundo. O evangelista contava frequentemente sobre cartas que recebia de pessoas ao redor do mundo, cada uma descrevendo seu próprio processo único de despertar espiritual. Havia histórias de empresários que descobriram Deus durante falências devastadoras, mães que o encontraram em meio à perda de filhos, jovens que experimentaram sua presença no fundo de vícios, aparentemente sem saída. O padrão que Graham identificava não era o tipo de crise, mas a resposta à crise, quando as pessoas paravam de lutar contra suas circunstâncias e começavam a buscar significado dentro delas. Algo extraordinário acontecia. Graham que o despertar espiritual genuíno nunca é apenas um evento emocional isolado, mas o início de um relacionamento dinâmico e contínuo com o divino. Ele via muitas pessoas confundirem momentos de intensa emoção espiritual com conversão genuína, apenas para descobrirem semanas depois que nada havia realmente mudado em suas vidas. Para ele, o verdadeiro despertar espiritual se evidenciava não pelos sentimentos momentâneos, mas por uma transformação gradual, mas consistente na maneira como a pessoa via a si mesma, seus relacionamentos e seu propósito na vida. O processo que Graham descrevia tinha 3 elementos essenciais. Primeiro, um reconhecimento honesto de nossa necessidade espiritual, a admissão de que não fomos criados para viver independentemente de Deus, e que nossa tentativa de fazê-lo tem criado consequências dolorosas em nossas vidas. Uma abertura genuína para receber o que Deus quer dar, não tentando negociar termos ou manter áreas de nossa vida fora de seu alcance, mas permitindo que Ele seja Deus em cada aspecto de nossa existência. Terceiro, uma decisão contínua de viver a partir dessa nova realidade, permitindo que a presença divina interior influencie nossas escolhas diárias, relacionamentos e prioridades. Graham observava que muitas pessoas ficavam presas no primeiro elemento, reconhecendo sua necessidade espiritual, mas nunca progredindo para a verdadeira abertura e entrega. Outras experimentavam momentos genuínos de encontro com Deus, mas falhavam em traduzir essa experiência em mudanças práticas de vida. Para ele, o despertar completo envolvia mente, coração e vontade, trabalhando juntos em resposta à iniciativa divina. Não era algo que podíamos fabricar ou forçar, mas algo que podíamos receber e nutrir através de práticas como oração, meditação nas Escrituras, comunhão com outros buscadores sinceros e, principalmente, através de uma postura de abertura contínua à voz de Deus em nossa consciência. A transformação que vem de dentro, uma das observações mais profundas de Billy Graham, era que a verdadeira transformação espiritual sempre acontece de dentro para fora, nunca o contrário. Ele havia visto muitas pessoas tentarem se tornar melhores através de disciplinas externas, regras rígidas
ou mudanças de comportamento forçadas, apenas para descobrirem que essas mudanças eram temporárias e superficiais. Volcanopod, limpar o exterior do copo e esperar que o interior fique limpo automaticamente. Ele costumava ilustrar. Para Graham, quando Deus realmente habita uma vida, a transformação é natural, sustentável e abrangente porque brota de uma nova identidade interna, não de esforços externos. Graham testemunhava regularmente sobre casos extraordinários de transformação que só podiam ser explicados pela presença real de Deus operando no coração humano. Ele falava sobre alcoólatras que perderam instantaneamente o desejo pela bebida após entregarem suas vidas a Deus, sobre pessoas consumidas pela amargura que encontraram a capacidade sobrenatural de perdoar seus ofensores, sobre indivíduos presos em padrões de comportamento destrutivo que descobriram uma força interior que nunca souberam possuir. Para ele, esses não eram casos isolados ou exceções, mas exemplos normais do que acontece quando permitimos que Deus seja verdadeiramente Deus em nossas vidas. O evangelista entendia que muitas pessoas resistem à ideia de entrega total a Deus porque temem perder sua identidade ou liberdade individual. Mas sua experiência e observação o levaram à conclusão oposta. É quando nos rendemos completamente à vontade divina que descobrimos quem realmente somos e experimentamos verdadeira liberdade. Deus não quer fazer de você uma versão religiosa de outra pessoa. Ele explicava. Ele quer fazer de você a melhor versão de quem ele criou você para ser. Graham via a entrega a Deus não como morte da personalidade, mas como ressurreição da verdadeira identidade que havia sido distorcida pelo pecado e pelas pressões do mundo. A transformação que Graham descrevia não era apenas moral ou comportamental, mas afetava toda a perspectiva de vida da pessoa. Ele observava que quando alguém experimentava genuinamente a presença de Deus, começava a ver suas circunstâncias através de lentes completamente diferentes. Problemas que antes pareciam impossíveis tornavam-se oportunidades de crescimento. Relacionamentos difíceis tornavam-se chances de demonstrar amor incondicional. Até mesmo sofrimentos inevitáveis ganhavam significado como parte de um propósito maior que Deus estava tecendo através de suas vidas. Graham costumava enfatizar que essa transformação não eliminava desafios ou dificuldades da vida, mas mudava fundamentalmente como as pessoas respondiam a eles. Em vez de serem consumidas pela ansiedade, encontravam paz, mesmo em meio às tempestades. Em lugar de serem derrotadas por fracassos, descobriam esperança e força para recomeçar. Ao invés de viverem defensivamente, protegendo-se de mais dor, começavam a viver com propósito, sabendo que Deus poderia usar até mesmo suas experiências mais difíceis para abençoar outros. Vivendo com propósito divino para Billy Graham, descobrir a presença de Deus no coração era apenas o início de uma jornada ainda mais extraordinária. Aprender a viver cada dia com a consciência de que somos colaboradores de Deus em seu propósito para o mundo. Ele acreditava que cada pessoa nasceu com um chamado único, uma contribuição específica que só ela pode dar, e que descobrir e viver esse chamado é uma das experiências mais satisfatórias que um ser humano pode ter. Deus não tem netos, ele gostava de dizer, apenas filhos, e cada filho tem um papel específico na família. Graham observava que muitas pessoas vivem suas vidas inteiras sem nunca descobrir para que foram criadas, passando seus dias reagindo às circunstâncias, ao invés de vivendo, intencionalmente, a partir de um senso claro de propósito. Ele via isso como uma das maiores tragédias humanas, não porque essas pessoas fossem más ou falhassem de alguma forma, mas porque estavam perdendo a alegria e satisfação profunda que vem de saber que sua vida tem significado eterno e que cada dia oferece oportunidades de participar do trabalho de Deus no mundo. O evangelista entendia que descobrir nosso propósito divino não era uma questão de receber uma revelação dramática do céu, mas de desenvolver sensibilidade crescente à voz de Deus, em nossa consciência e as oportunidades que Ele coloca em nosso caminho. Graham ensinava que Deus frequentemente revela nosso chamado através de nossas paixões naturais, nossos dons únicos, as necessidades que nos tocam mais profundamente e as oportunidades que se apresentam de forma consistente em nossas vidas. Quando aprendemos a prestar atenção a esses indicadores e a responder com obediência, começamos a experimentar a alegria de viver alinhados com o propósito para o qual fomos criados. Graham também compreendia que viver com propósito divino não significava que todos deveriam se tornar pregadores ou missionários profissionais.
Ele via o chamado de Deus sendo cumprido através de pais que criavam filhos com amor e integridade, através de professores que influenciavam positivamente suas comunidades, através de empresários que conduziam seus negócios com ética e compaixão, através de profissionais de saúde que tratavam cada paciente como imagem de Deus. Para ele, qualquer trabalho feito com excelência e motivado pelo amor podia se tornar um ministério sagrado. O que fazia a diferença, segundo Graham, não era o tipo de trabalho que fazíamos, mas a motivação e a atitude com que o fazíamos. Quando vivemos conscientes de que somos representantes de Deus em qualquer lugar onde estivermos, cada interação se torna uma oportunidade de demonstrar seu amor. Cada desafio se torna uma chance de mostrar sua sabedoria. E cada sucesso se torna uma plataforma para dar glória a Ele. Essa consciência transforma trabalho comum em missão sagrada e dá significado eterno até as tarefas mais mundanas. Graham costumava dizer que uma das maiores alegrias de sua vida era receber cartas de pessoas que haviam descoberto seus propósitos únicos e estavam vivendo com a satisfação profunda que vem de saber que suas vidas importavam para Deus e para o mundo. Ele sabia que quando uma pessoa encontra seu lugar no plano divino, não apenas ela é abençoada, mas todos ao seu redor são impactados positivamente pela presença de alguém que vive com propósito, paz e alegria genuína. Chegamos ao final desta jornada de reflexão sobre as descobertas transformadoras de Billy Graham acerca da presença de Deus no coração humano. Se estas palavras tocaram algo profundo em sua alma, se despertaram uma sede por essa realidade espiritual que transcende nossas experiências cotidianas, então você encontrou seu lugar aqui conosco. Gostaria de convidá-lo calorosamente a fazer parte desta comunidade de buscadores sinceros. Pessoas que acreditam que a vida tem dimensões muito mais profundas do que aparenta na superfície. Inscreva-se agora em nosso canal e ative as notificações, porque vamos continuar explorando juntos essas verdades eternas que têm o poder de transformar não apenas como enxergamos o mundo, mas como vivemos nele. E aqui está meu convite especial para você. Nos comentários abaixo, compartilhe sua própria jornada espiritual conosco. Qual foi o momento em sua vida em que você sentiu mais intensamente a presença de algo maior? Como essa experiência mudou sua perspectiva sobre quem você é e para que está aqui? Suas palavras podem ser exatamente o encorajamento que alguém precisa ouvir hoje para dar o próximo passo em sua própria caminhada de fé. Juntos, somos mais fortes. Juntos, crescemos mais. Juntos, descobrimos que não estamos sozinhos nesta jornada de encontrar Deus no coração da experiência humana.